Oi, estou aqui mais uma vez para a gente falar um pouquinho sobre algumas dúvidas das nossas tentantes nesse tempo de coronavírus, e essa é uma forma bastante interessante de poder responder para vocês. A pergunta é: tenho 34 anos e gostaria de congelar meus óvulos e fazer transferência depois da pandemia. Poderia? Em tese sim, mas eu acho que, e principalmente as pacientes mais novas, né, como o procedimento de fertilização in vitro, embora ele seja um procedimento relativamente simples do ponto de vista médico, né, ele não é isento de complicações. Então, você imagina, principalmente numa paciente de 34 anos, que você pode ter um hiperestímulo ovariano, né? E eventualmente precisar ser internada. Então não é prudente que seja feito neste momento o congelamento dos seus óvulos. A nova pergunta aqui está afirmando, né, o exame é válido por 6 meses. Se vencer, o que vai acontecer até que passe o isolamento social decretado pelo governo. Infelizmente, nós não temos muito o que fazer. Se os exames vencerem no período da pandemia e a gente ainda não puder fazer a transferência, e ela está falando aqui no caso a transferência de embriões, o que vai ter que se fazer? Na realidade, não tem outra alternativa, né? As sorologias, elas vencem a cada 6 meses. Isso é uma norma da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. Então, na realidade, nós não temos absolutamente nada a fazer enquanto permanecer a orientação de não fazer transferências de embriões nesse período, né? Essa orientação, ela não é uma orientação do governo, né? É uma orientação da Vigilância Sanitária e de todas as sociedades médicas. A Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, a Sociedade Brasileira de Reprodução Humana, a Sociedade Europeia, a Sociedade Americana, todas elas estão contraindicando a transferência de embriões neste momento. E a gente tem que pensar por que isso acontece, né? Não é à toa. Por exemplo, mais ou menos 5% de todas as transferências de embriões pode resultar numa gravidez ectópica e eventualmente você ter que ser internada por causa disso. Ou mais ou menos 20% das gestações em condições normais, né, em qualquer situação, também podem resultar em aborto, o que também pode requerer internação. Então, na realidade, eu acho que a grande questão neste momento é você evitar ser internada, principalmente porque os hospitais eles estão cheios de pacientes com o Covid-19 e, portanto, não é um local muito adequado para a gente frequentar neste momento, né? É lógico que se você tiver alguma condição que necessite ir para o hospital, tem que ir, mas é uma situação que a gente deve evitar. Bom, a pergunta agora é de uma paciente que já foi paciente nossa. Ela pergunta assim, como faço para ter um atendimento nesta quarentena? Fui paciente em Santo André, consegui, tenho o meu pacotinho de amor. Parabéns. Queria fazer uma nova tentativa. Obrigado. O parabéns foi meu, tá? Na realidade, é o seguinte. Primeiro, a unidade de Santo André, ela está fechada, né? Nós estamos atendendo todos os pacientes aqui em Moema. Segundo, existem algumas expectativas que a partir do dia 11 de maio a gente recomece alguns atendimentos presenciais. É lógico que a gente deve começar não funcionando integralmente, mas dividindo as nossas pacientes para que não se acumule pessoas na sala de espera. Nós vamos mais para frente divulgar um pouquinho isso de uma forma mais adequada. Por enquanto, a resposta é: use o nosso canal de atendimento de telemedicina, o FIV à distância. É só você entrar no nosso site, é a coisa mais fácil do mundo, você entra no nosso site, clica no FIV à distância, você vai conseguir marcar sua consulta online, não precisa nem conversar com ninguém, é simples, você entra, nós temos um vídeo no YouTube explicando exatamente como é que isso é feito.
Você entra, marca a sua consulta, vai fazer sua consulta online, o médico vai pedir os novos exames, enquanto você, nessa pandemia, vai fazendo esses novos exames, a gente consegue, assim que acabar essa situação, reiniciar o seu tratamento. A outra pergunta é, nesse período é melhor parar as tentativas ou podemos seguir em frente, já que não podemos dar sequência ao tratamento por enquanto? Então, na realidade, assim, vou novamente dizer que existem orientações, tanto da Agência Nacional de Vigilância Sanitária quanto das sociedades médicas, de não realizar tratamento neste momento, exceto em situações que são, não digo urgentes, mas que são absolutamente necessárias de serem feitas mesmo durante a pandemia. Que situações são essas? São as mulheres que têm uma reserva ovariana muito baixa, ou aquelas que têm que fazer a oncopreservação, quer dizer, pacientes com câncer que vão iniciar a quimioterapia e que, portanto, devem fazer a sua preservação. Por enquanto, novamente, eu acho que você pode procurar os nossos canais do FIV à distância para ir buscando todos os exames que devem ser feitos, deixar tudo preparadinho, porque é muito provável que a partir de maio a gente já consiga fazer alguns exames, tá? E alguns tratamentos. Então, acho que a gente pode aguardar só mais um pouquinho para poder iniciar o tratamento. A minha dúvida seria se na azospermia teria algum outro tratamento que podemos fazer antes de chegar na FIV, né? Ela ainda não conseguiu começar por motivos financeiros. Então vamos lá. A primeira coisa é o que é a azospermia. A azospermia é a ausência de espermatozoides no sêmen. A primeira coisa que eu aconselho é que você deva fazer um novo espermograma, principalmente no instituto ou em outros laboratórios que são especializados em reprodução humana, porque muitas vezes existem alguns espermatozoides que são raros e que nos laboratórios normais eles não são percebidos, né? Os laboratórios, quem faz reprodução assistida, né, tem um cuidado muito especial na avaliação do espermograma. Então a azospermia é a ausência do espermatozoide, que pode ser obstrutiva ou não obstrutiva. A obstrutiva, ela é por vasectomia, ela é por infecção ou por ausência do ducto deferente, que é o ducto que faz a ligação do testículo com a parte externa do trato genital masculino, né? Então, essa é uma outra situação, eu não vou ficar discutindo todas as azospermias, mas existem as azospermias não obstrutivas. Aí tem que se fazer uma outra investigação complementar, tentando avaliar a parte genética, tentando avaliar outras situações. Mas, em resumo, não tem o que ser feito neste momento com a azospermia, porque ela é uma coisa que, mesmo que a gente faça algum tipo de tratamento, não vai haver uma produção de espermatozoides que seja significativo para você conseguir engravidar, né? Como você está dizendo aqui que os motivos são financeiros para você fazer o tratamento, eu acho que você devia discutir com o pessoal do Planejando Seu Bebê, né? É só buscar no site também, você consegue fazer essa conversa com eles para ver se existe algum tipo de solução que possa ser dada para o seu caso. Estou com óvulos congelados e posso fazer a TEC. Eu já respondi isso em vídeos anteriores, mas a ideia é que não deva fazer a transferência. A orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária é que não se faça transferências agora, e eu concordo com essa orientação, porque existe sempre o risco de internação, quer seja por aborto, quer seja por uma gravidez ectópica, que são complicações naturais de uma gravidez. Nova pergunta estou com óvulos congelados, posso fazer a transferência agora? Bom, na realidade, poder é uma questão
dever é outro, né? A questão é, não deve. Existem orientações de todas as sociedades médicas, eu já falei isso anteriormente, existe a orientação da Anvisa, justamente por conta de todas essas questões que envolvem a possibilidade de internação em pacientes com uma gravidez na fase inicial, quer seja por aborto, quer seja por gravidez ectópica. Então, na realidade, a ideia é que não seja feito neste momento. Mas eu acredito, novamente, eu estou falando, que a partir do próximo mês deva começar a ser liberado isso lentamente. Então, acho que vocês não têm que ficar angustiadas com isso, acho que vocês têm que ficar tranquilas, porque logo, logo você vai ter, se Deus quiser, a sua gestação. Pergunta de uma paciente de Pernambuco, né? Ela está perguntando quais os custos. Na realidade, os custos eles são muito variáveis, depende do tipo de tratamento que tenha que ser feito, depende de uma série de fatores, se tem fator masculino, se não tem fator masculino, o tipo de indicação de tratamento, o protocolo depende da idade, depende da reserva ovariana, a quantidade de droga que vai ser utilizada, isso tudo são uma série de variáveis. O que eu acho é que você deve marcar uma consulta no nosso FIV à distância, que é o nosso canal de telemedicina, que vai ser feita toda a investigação, vão ser pedidos os exames necessários para fazer essa avaliação, e aí a gente pode ter aproximadamente qual é o tipo de tratamento que você vai ter que fazer, né? É lógico que isso não exclui depois uma avaliação presencial, mas num primeiro momento daria para você ter uma noção do protocolo que vai ser. E eu acho que é muito interessante você entrar e conversar logo depois de fazer isso com o nosso setor do Planejando Seu Bebê, que é justamente a ideia de poder permitir que algumas pacientes possam discutir o valor do seu tratamento, fazendo com que ela planeje de forma adequada o início do tratamento. Bom, agora a nossa paciente está perguntando aqui se nós já temos óvulos de doador. Ela tem 50 anos, óvulos doados, né? Ela tem 50 anos e gostaria de fazer com o sêmen do marido dela. Na realidade, a grande questão é o seguinte: existem características físicas e étnicas que são mais difíceis de serem encontradas. Então, mulheres ruivas com olho claro são muito mais difíceis da gente ter no nosso banco de óvulos. Nós temos um banco de óvulos que tem um suprimento bastante razoável de óvulos, mas que falta nele alguns eventuais tipos étnicos, né? Então, por exemplo, não só ruivas de olho azul, mas, por exemplo, asiáticas, principalmente da Ásia continental, né? Coreia, China, Vietnã, nós temos poucos doadores que tenham essas características étnicas. Então, nessas situações, a doação ela demora um pouco mais, né? Ou o encontro de doadoras demora um pouco mais. É óbvio que a paciente pode optar por receber óvulos que não tenham as mesmas características dela. E aí, nessa situação, a doação é extremamente rápida e vocês conseguem fazer o tratamento praticamente no ciclo seguinte, no ciclo menstrual seguinte. Bom, a pergunta aqui é uma pergunta bastante técnica, né? Ela está perguntando por que nós não fazemos a dosagem de progesterona, já que tem vários estudos sobre o assunto. E várias clínicas fazendo o controle. Ela coloca um ponto de interrogação. Eu acredito que não seja um ponto de interrogação, só é uma afirmação de que várias clínicas fazem esse controle. Bom, na realidade é o seguinte, eu não sei exatamente em que situação ela está perguntando sobre a dosagem da progesterona, mas nós fazemos a dosagem de progesterona em várias situações. Nós fazemos, em primeiro lugar, quando a gente está fazendo a investigação de um ciclo das nossas pacientes, né? Faz parte da propedêutica mínima a avaliação da progesterona no sangue.
A outra situação que nós fazemos também de rotina é quando a gente faz a transferência de embrião a fresco. Nessas situações, no dia do HCG, nós fazemos a dosagem da progesterona, porque quando a progesterona está mais alta, né, isso diminui de forma significativa as taxas de gravidez. Então, todas as nossas pacientes que vão fazer a transferência de embrião a fresco fazem também a dosagem da progesterona. A outra situação em que pode ser feito e que aí é uma situação também discutível, mas que é na transferência de embriões congelados, né? Nessas situações, a dosagem de progesterona na fase final, né, quando você vai fazer a transferência, ela tem que alcançar um certo patamar, né? Baseado nisso, o que nós fizemos é aumentar um pouco a dose da progesterona de suplementação, quando vai fazer a transferência de embrião congelado, porque o tratamento é esse, né, quando a progesterona está mais baixa. Então, existe uma questão de custo, né, e existe uma questão da paciente conseguir o resultado imediatamente da progesterona. E existem laboratórios que não entregam esses resultados imediatamente para as nossas pacientes. Então, a nossa opção foi, nessas situações, aumentar a dose da progesterona, que é uma questão que seria o tratamento para aquelas pacientes que têm uma progesterona um pouco mais baixa. E complementando a sua pergunta, na realidade, o que interessa para a gente no final das contas é o bebê em casa, né? E eu estou muito confortável em poder dizer isso, né? Na realidade, nós temos resultados que são absolutamente interessantes do ponto de vista de taxa de gravidez no Instituto, né? Então, nós recentemente fizemos todo o levantamento de 2018 e 2019 em relação às taxas de gravidez para apresentar para a Rede Lara, que é a rede latino-americana de reprodução assistida, e todos os nossos resultados estão compatíveis com as melhores clínicas internacionais.